No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguns livros que eu não amei ler, mas que eu gostei de ter lido. Então, o tema aqui hoje é um pouco confuso, mas eu acho que vocês vão me entender e vão se identificar, porque a gente vai conversar sobre 5 livros que eu não amei a experiência de leitura em si, mas que eu gostei bastante de ter lido, que foram leituras que valeram muito a pena, né? Eu acho que vocês também já se sentiram assim sobre algum livro, inclusive já aproveitem para me deixar aí nos comentários os livros que fizeram vocês se sentirem assim. E já faz um tempo que eu tô pensando nesse tema, e hoje finalmente ele saiu do papel. Então vamos lá para essa listinha de 5 livrinhos que se encaixam aí nesse perfil que eu preparei para vocês. Antes de compartilhar quais são essas obras, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, vou começar aqui a minha lista já com um livro polêmico, que eu sei que muita gente gosta, que é o favorito da vida de muitas pessoas, então não me cancelem, tá? Eu inclusive entendo porque as pessoas gostam tanto dessa obra, é só que ela não se conectou comigo, né? Tô falando de O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que é um livro muito conhecido. Às vezes a gente nem lê o livro, mas a gente conhece alguma citação, né, dessa história. Às vezes a gente nem sabe que é uma citação desse livro, mas é. Então é realmente uma dessas histórias que fazem parte aí do nosso imaginário, né, que todo mundo conhece em algum nível, de alguma forma. Eu li esse livro em 2015, eu acho, e eu tinha uma curiosidade por ser um clássico, por ser esse livro que todo mundo gosta, mas eu já sabia que não ia ser um livro que ia se conectar tanto comigo. Não sei, eu tinha essa sensação. E foi realmente o que aconteceu. Como eu falei, eu entendo quem ama, eu acho que ele tem um valor literário enorme. Não é à toa, né, que O Pequeno Príncipe se tornou aí esse clássico que vem encantando gerações e gerações. É um livro que fala muito sobre uma questão que eu acho muito importante, que é a simplicidade, né, e ajuda a gente a resgatar essa visão simples, não simplória, né, simples de ver a vida, de realmente valorizar as pequenas coisas, de valorizar o que realmente importa. O príncipezinho é um personagem muito puro, né, e ao mesmo tempo muito sábio, então realmente acho que esse é um livro que tem muitas mensagens, né, que tem muitas frases impactantes que realmente merecem aí serem levadas com a gente pro resto da vida, porque são realmente palavras que fazem muito sentido e que nos trazem um conforto e tudo mais, mas como obra em si, assim, como leitura, eu não posso dizer que eu amei, né, eu gostei muito de ter lido, por ser um clássico, por realmente conseguir entender porque que tantas pessoas têm esse livro como livro da vida, porque que tantas pessoas gostam, mas a leitura em si não foi uma experiência que eu amei. Se vocês já leram Pequeno Príncipe, me contem aí nos comentários como foi a experiência de vocês. O próximo livro da minha lista é O Colecionador, do John Fowles, que eu li, acho que em 2019, numa leitura coletiva que não foi organizada por mim, né, só participei. E foi uma leitura, assim, muito interessante, porque não foi um livro que eu gostei de ler, né, eu acho que não sei dizer exatamente porque, acho que tem várias razões, né? Primeiro porque eu tinha uma expectativa de que ele fosse mais fluido, de que ele fosse mais uma pegada assim frenética, e não é. Eu acho que ele é um livro para ser lido nas entrelinhas, né? E segundo, porque realmente é um livro que mexe muito com a gente, principalmente com mulheres, né? Porque aqui a gente conhece a história da Miranda, que é uma jovem estudante de artes. Ela desperta ali uma paixão no Frederick Clegg, e um dia ele sequestra ela, porque ele se acha no direito, né, de ter posse sobre essa mulher que encantou ele. Então a gente vai acompanhar aí essa história de uma mulher presa em cativeiro. Esse livro ele é narrado tanto em primeira pessoa pelo Clegg, então a gente consegue entender não, né, mas a gente consegue acessar a mente dele, saber o que ele tá pensando, quais são os objetivos dele, por que ele acha que ele tem o direito de fazer isso, e a gente acompanha o ponto de vista da Miranda por meio dos diários dela. Então eu acho bem legal isso, porque fica bem completa, né, essa obra. E foi uma leitura, assim, desagradável nesse sentido, porque realmente é muito cruel. Já, obviamente, tem avisos de gatilho, né, de violência e tudo mais, mas eu acho que realmente eu fui com uma expectativa meio errada, né, de esperar essa história frenética, e ela é mais profunda do que isso. Mas o que me fez realmente gostar dessa leitura foram as reflexões, né, que ela trouxe, principalmente sobre a culpabilização da vítima, da Miranda, no caso. Inclusive, isso ficou muito claro durante a leitura coletiva, durante o debate. Foi um ponto que me chamou muito a atenção, porque eu notei
que as pessoas... Porque a Miranda não é uma personagem fácil de gostar, né? E como a gente acompanha ali o diário dela, é muito sincero, é muito honesto, né? O que ela pensa e as ideias dela e tal. Ela é elitista, ela é snob, então não é uma personagem fácil de gostar. Mas isso não muda o fato de que o que tá acontecendo com ela, né? O que o Clegg tá submetendo ela, não é certo, é errado em todos os aspectos possíveis, né? E durante a leitura e o debate, eu senti que algumas pessoas estavam culpando ela, tipo, como se ela realmente merecesse aquilo porque ela era chata. Então essa foi uma reflexão muito forte, assim, pra mim, durante a leitura, né, durante essa experiência, e por isso que eu acho que essa história valeu tanto a pena de ser lida. É um livro de 1963 e muitas questões abordadas para além dessa questão da culpabilização da vítima e da relativização das atitudes do Clegg, né, ainda são muito atuais, né, são questões atemporais, infelizmente. Então é um livro interessante da gente ler também nesse sentido, né, pensando nesse contexto em que ele foi escrito, em que ele foi lançado. É um livro que inspirou muitas obras que vieram depois, que trazem essa questão aí de cativeiro, de confinamento, de sequestro e etc. Então eu acho que realmente um clássico merece esse título, e não foi uma leitura que eu amei, mas foi um livro que quando eu terminei eu fiquei bem feliz de ter lido, não só por ele ser uma obra né, muito comentada e tal, e que inspirou muitas outras que vieram depois nesse mesmo formato, mas principalmente por essas reflexões que eu acho muito importantes a gente fazer, e principalmente nesse momento em que a gente fala tanto, né, sobre questões de machismo, de feminismo, de violência, de abuso. Então é um livro muito atemporal, muito atual, infelizmente. O terceiro livro dessa minha lista tem questões bem parecidas, né, com O Colecionador, que é o Em Águas Sombrias, da Patricia Highsmith. Bom, esse livro, ele traz uma dinâmica muito doida, né, entre o Vic e a Melinda. Eles são casados, tiveram bons momentos, mas uma hora o casamento meio que morreu. Só que eles não querem se divorciar, então eles fazem um acordo, que é o seguinte: eles vão continuar juntos, né, perante os olhos da sociedade, mas a Melinda pode ter quantos amantes ela quiser. Só que chega um momento que essa questão aí, né, dos amantes da Melinda acaba saindo do controle, e o Vic começa a ficar incomodado, né, com a forma como as pessoas veem ele, veem essa questão aí dos amantes da Melinda, e ele decide então assumir a autoria de um assassinato de um dos amantes da esposa, pra ver se ele consegue se livrar dos futuros pretendentes da Melinda, né? Já começa aí que tá tudo errado. Mas enfim, e é aí que essa história realmente começa, né? Bom, esse livro eu também fui ler achando que era um thriller, e não é, tá? Já fica o aviso. É realmente um suspense, é um livro também para ser saboreado, assim como Um Colecionador. É um livro para ser lido ali com calma, porque tem muitas mensagens nessa história. E também é um livro que fala sobre culpabilização da vítima, porque tem várias questões envolvendo Vic e Melinda, coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui para não estragar a experiência de ninguém, mas é uma relação, é uma dinâmica muito doida, né? Que vai além dessa questão aí de não querer o divórcio, dos amantes e etc. Então tem muita coisa na relação entre os dois que a gente pode observar, que a gente pode analisar, que a gente pode refletir. Mas eu também li esse livro numa leitura coletiva, né, participando de uma leitura coletiva, e também rolou essa questão aí da relativização, né, da culpa do Vic, da culpabilização da Melinda, porque a Melinda também é meio chata, e a Melinda é muito crucificada por uma coisa que ainda hoje, por algumas pessoas, é vista como algo que faz parte da natureza masculina, que é a questão da traição, né? Então vocês vão ver ali que os dois cometem erros, tá? Os dois têm atitudes estranhas e erradas e etc. Mas vocês vão ver que pode rolar esses diferentes pesos e medidas, né, em relação a Vic e Melinda. Então isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim também durante essa leitura coletiva que eu participei. Em Águas Profundas também é um livro antigo, é de 1957, né, então mais uma vez vale muito a pena a gente ficar atenta a esse momento em que o livro foi escrito, que ele foi lançado. Eu acho que nesse caso torna essa obra muito mais relevante, né, a Patricia Highsmith já estava falando sobre essas questões aí de culpabilização da vítima e etc. em 1957, numa época em que nem se falava sobre isso, né, em que nem se pensava sobre isso, talvez. Por isso que essa questão do divórcio também é muito importante, né, porque naquela época se divorciar era uma desonra. Hoje em dia é uma coisa muito mais normal, né, e a gente tá muito mais acostumado a isso, mas em 1957 o cenário era outro. Então por isso também que Vic e Melinda acabam adotando
adotando essa dinâmica, né, para não ter que se divorciar, para não ter que ser um, entre aspas, fracasso diante da sociedade daquela época. Esse livro tá aqui nessa lista porque eu não amei a leitura, foi uma leitura empacada para mim, talvez porque eu tenha ido com a expectativa errada, não sei, mas que no final também eu fiquei muito feliz de ter feito, porque foi um livro que trouxe essas reflexões importantes, né, e eu fiquei muito admirada por ser um livro antigo, que a autora também traz esses aspectos super atemporais, né, e tem toda uma questão ali de psicopatia, de abuso, machismo, tal, muitas coisas pra gente reparar, pra gente analisar, pra gente pensar, refletir e trazer pro nosso mundo de hoje, né, pra 2022. Quarto livro da minha lista é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Bom, esse livro eu tinha muita expectativa de ler, tinha muita vontade, mas eu enrolei por muitos anos, né, e aí eu li esse sim numa leitura coletiva do Clube da Manita que eu organizei, né, e todo mundo teve mais ou menos a mesma sensação, né, de que foi uma leitura muito importante, uma leitura até necessária, mas muita gente, assim como eu, não gostou do processo de leitura em si, né? Ele também é um livro que tem gatilho, né? Ele é um livro que para nós mulheres é realmente muito tenso, muito denso, porque traz situações ali de muita opressão. Então já fica também esse aviso aí pra vocês. E o Conto da Aya, a gente conhece Gilead, né, que fica onde eram os Estados Unidos, e nesse novo país as mulheres são separadas por categorias, e a gente conhece a Offred, que é uma Aya. Então a única obrigação dela é procriar. E aí a gente vai acompanhando as experiências dela ali, e ela narra tudo de uma maneira muito casual, o que incomoda, me incomodou, né, pelo menos, porque você sente como se essas atitudes, né, essas situações que ela passa, que são tensas e tudo mais, fossem normais para ela, né? Não é um espanto, isso é normal, é algo que uma mulher passa aí nessa realidade que a gente conhece em Um Conto da Aya. Então, realmente, isso foi uma coisa que me deixou bem mal. É um livro de 1985, não tão antigo quanto Colecionador, quanto em Águas Sombrias, mas, né, já tem um tempinho aí. E como toda distopia, O Conto da Aya leva coisas da realidade, coisas que já estão acontecendo, para um extremo, né? Então, acho que esse é um aspecto que eu gosto muito nesse gênero. Foi exatamente por isso que O Conto da Aya foi uma leitura tão intensa, porque ao mesmo tempo em que tudo que está acontecendo no livro é chocante, é absurdo, não é tanto assim, né? Porque na verdade a gente não pode esquecer também que existem hoje em dia, 2022, muitas mulheres passando por diferentes tipos de opressão, graus de opressão, né, no mundo todo. Então, na verdade, essa realidade que eles mostram, que a Margaret mostra em Um Conto da Aya, não é tão distante assim do que a gente já vive. Talvez não faça parte da minha realidade, da sua realidade, que bom, mas é isso que eu falei, existem muitas mulheres, né, passando por muitas situações de opressão de diferentes graus aí mundo afora. E foi por isso, né, que eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura, também por ser um clássico, um livro muito comentado, né, ele já é um livro, como eu falei, um pouco mais antigo, mas que voltou aí para os holofotes, né, muito por causa da série também, que eu ainda não assisti, mas que todo mundo elogia, inclusive muita gente prefere a série do que o livro, então eu tinha muita curiosidade de fazer essa leitura, ainda mais que é um clássico distópico, né, que traz esses temas importantes, e não foi um livro que eu amei, eu até esperava gostar muito, ou até favoritar, não foi o que aconteceu, não foi uma leitura gostosa, claro, né, não ia ser com esses temas, mas enfim, não foi uma experiência de leitura tão positiva assim, mas quando eu terminei também me deu aquela sensação de, finalmente fiz essa leitura, né, e entendi por que as pessoas gostam desse livro, porque esse livro é tão atemporal, tão necessário, então valeu muito a pena. E o último livro que eu vou conversar aqui com vocês é um de Stephen King, é Belas Adormecidas, né, o livro que o autor escreveu com um dos filhos dele, o Owen King. Bom, esse livro aqui eu gostei, tá? Eu acho que desses livros todos que eu mostrei pra vocês foi o que eu mais gostei, não só porque é do King, foi uma história que eu curti, só que eu demorei demais para fazer essa leitura, e não foi o problema de demorar, sabe, mas eu não conseguia sentir uma fluidez, né, nessa história. Não sei se foi o momento em que eu li, porque foi no comecinho da pandemia, não sei não sei o que aconteceu, só sei que não foi um processo de leitura gostoso, não foi uma experiência de leitura, assim, que eu curti, né, mas como todos os outros livros dessa lista, eu gostei muito de ter lido esse livro. Que a gente também tem um cenário aí meio apocalíptico, né, porque a gente conhece uma doença chamada Aurora, que só atinge as mulheres, e aí o que acontece? Elas ficam presas, elas dormem, né, ficam presas num casulo, não acordam mais, e se elas são
despertadas, elas se tornam violentas, descontroladas e podem até cometer assassinatos, né? Então esse é o cenário que a gente acompanha. E aí nisso as mulheres começam a tentar não dormir, né? Mas claro que muitas vão sucumbindo, né? Porque é uma questão fisiológica, e muitas vão contraindo essa doença aí que está assolando o mundo nesse momento. Então aqui é interessante porque a gente acaba conhecendo um mundo sem mulheres, não sem mulheres porque algumas vão conseguindo resistir, né, mas o mundo com cada vez menos mulheres, né, então essa é uma proposta interessante. A história vai se desenvolvendo, claro, é um calhamaço, e no final a gente tem um outro cenário aí que também traz reflexões interessantes, também traz um cenário aí bem propício, né, pra gente pensar em várias questões bem atuais. Um livro que faz uma analogia interessante, né, com essa doença aurora, que, né, impossibilita as mulheres de acordarem, faz essa analogia, né, com mulheres que não necessariamente estão literalmente adormecidas, mas que têm os seus corpos expostos, violados, mulheres que são silenciadas, mulheres cujos destinos, né, ficam à mercê dos outros. Então eu gostei bastante aí dessa analogia que King pai e King filho fizeram nessa história. E também é um livro que mostra muitos casos de machismo, né, muitas formas de machismo. É um livro de 2017, então esse é mais atual e traz questões que já eram atuais naquela época e que a gente vem discutindo cada vez mais, né, como eu falei, principalmente sobre o machismo, sobre estereótipos, né, envolvendo as mulheres e etc. Então foi uma leitura bem enriquecedora, assim, bem interessante, mas foi uma leitura sofrida pra mim, não minto, né, mas que valeu a pena no final aí, tanto pela história, que é boa, assim, eu gostei, não é um livro que eu não gostei, é só que realmente esse processo de leitura foi me desgastando muito e que acima de tudo traz essas reflexões importantes aí que eu acho bem pertinentes, bem atuais, bem interessantes. Então foi uma leitura bem enriquecedora para mim, mas não foi super agradável, né? E com esse livro, então, fecho aqui essa listinha dos livros que eu não amei ter lido, mas amei ter lido, né? Agora vocês entenderam qual é a desse vídeo. E eu quero saber, claro, se vocês já leram algum desses livros ou se tem vontade. Quero saber quais livros respondem aí essa pergunta, né, para vocês. Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.